E se o garoto mais perfeito da escola fosse o filho do monstro que destruiu a sua família? Depois de perder tudo para uma seita fanática, Cheong-ah descobre que o aluno de ouro do colégio é o herdeiro dessa mesma seita. O pior? Um jogo perigoso de segredos força esses dois inimigos a morarem sob o mesmo teto. O que começa como puro ódio e chantagem, rapidamente se transforma em uma atração proibida e irresistível. Mas como se entregar a um amor que tem absolutamente tudo para ser a sua ruína? Se gostar da história e quiser continuação, se inscreva e deixe o like. Eu achava que a minha maior preocupação seria o entusiasmo idiota das minhas amigas para visitar a cafeteria da minha família. Naquele momento, faltava só uma semana para o ano letivo começar, e eu não fazia ideia de que meu mundo estava prestes a desabar. Eu estava eufórica, gritando no meio da rua que a bebida era por minha conta. O orgulho no meu peito era tão grande que me fazia sorrir feito uma tonta. Celebrávamos como se o futuro estivesse no nosso bolso, com promessas de barra livre e risadas escandalosas. A cafeteria era a nossa última parada de compras, o meu lugar seguro. Eu me exibia contando que meus pais estavam reformando o primeiro andar para deixar tudo maior. O brilho nos meus olhos era prova de que eu confiava cega no amanhã. Mas quando cheguei na porta, o baque foi seco. A escuridão do lugar e as luzes apagadas me deram um frio na espinha, porque ainda não era hora de fechar. Com as mãos trêmulas e o olhar atento das minhas amigas na minha nuca, disquei o número da minha mãe. O alívio na voz dela ao atender foi o primeiro sinal de que o pesadelo tinha começado. Ouvir que eles estavam na delegacia fez a minha respiração parar por completo. O pavor rasgou minha garganta num grito sem controle. A frase da minha mãe veio como uma lâmina quente no meu peito: o meu próprio tio tinha nos roubado. A traição congelou o sangue nas minhas veias. Aquele desgraçado se aliou ao dono da construtora e sumiu com cada centavo que tínhamos para a reforma. Quando meus pais chegaram ao escritório, só encontraram o vazio e a nossa ruína. Sem um tostão no bolso, a única opção dos meus pais foi alugar a casa mais barata que encontraram, a 5 horas da minha escola, enquanto a minha vida era jogada num canto. A irônica sorte era que a casa do verme do meu tio estava vazia. A decisão veio como uma sentença sem direito a recurso: eu teria que ir morar lá, completamente sozinha, para não perder o ano. O desamparo me esmagou instantaneamente. Desmoronei no chão vendo minhas coisas serem despachadas para o abrigo do homem que destruiu a minha família. Minha mãe desligou o telefone pedindo para eu me cuidar enquanto eles caçavam o estafador, e o silêncio da linha foi sufocante. Caí de bruços naquele chão frio, soluçando até o ar faltar e as lágrimas queimarem o meu rosto. Ao abrir a porta, a podridão e a sujeira acumulada me agrediram sem piedade. O cheiro de abandono era quase físico. A cozinha era uma montanha de garrafas e pratos imundos que pareciam zombar do meu desespero. Sentir que minha vida tinha virado aquilo me deu náuseas. Gritei no meio daquele lixo, sufocada de ódio e nojo, sem saber como conseguiria sobreviver ali por um único dia. Bater a porta da geladeira se tornou o meu primeiro ato mecânico para tentar encarar a realidade. Eu virei uma sombra vivendo sozinha na casa do criminoso que desgraçou meus pais, encarando nada e me perguntando o que comer. Aquela estrutura podre gotejava por todos os cantos e a água da pia saía encardida. Cada defeito da casa era uma ferida aberta na minha autoestimada. Puxar o cadarço do meu tênis foi o compromisso silencioso que fiz comigo mesma para não sucumbir. Encarei a fachada gélida e rangente daquele lugar com o resto de coragem que me sobrava. A voz metálica no alto-falante do metrô anunciava que o mundo lá fora continuava girando, alheio à minha dor. Estiquei meu corpo na plataforma fria e forcei meu cérebro a estudar inglês, me apegando ao pensamento de que precisava ser forte pelos meus pais. Tentei me convencer de que não ter ido à falência total já era alguma sorte. Mas um suspiro doloroso escapou do meu peito ao perceber o quanto a solidão me esmagava. Eu só queria ter uma pessoa ao meu lado para não enfrentar aquele caminho sozinha. O eco rítmico dos meus próprios passos na plataforma vazia só reforçava o pavor de passar o ano inteiro sem ninguém. E de repente, o som seco de um sapato pisando firme no chão me fez estancar. Um garoto de casaco escuro e olhar distante soltou um suspiro pesado logo à frente.
A forma como ele expirava devagar me fez prender a respiração por um segundo. Quando meus olhos cruzaram com os dele, algo estranho travou no meu peito. Fiquei completamente estática vendo ele caminhar enquanto as portas do metrô começavam a fechar. Meu coração deu um salto desordenado. O pânico me dominou e me joguei para frente desesperada para não perder aquele vagão. O choque do meu corpo prensado contra o dele no vagão lotado me deixou sem ar, mas a certeza de tê-lo encontrado gritava na minha cabeça. Olhando de rabo de olho, minhas bochechas queimaram de vergonha com a proximidade absurda. Reparar na perfeição fria do rosto dele fez o meu peito falhar uma batida. Fechei os olhos sentindo aquele estalo elétrico, com a intuição forte e assustadora de que a minha vida mudaria ali. Essa era a chance da minha vida. Se eu deixasse esse garoto passar, passaria os próximos 60 anos me arrependendo na cama de um hospital, contando a mesma história lamentável sobre o único garoto bonito que deixei escapar. Meus dedos tocaram o ombro dele antes mesmo que o meu cérebro pudesse me impedir. Quando ele se virou, a confusão estampada no rosto dele foi como um balde de água fria. Estendi o pacote de balas com o meu melhor sorriso, fingindo uma coragem que estava se estilhaçando por dentro. Sacudi os doces na cara dele, rezando para que a comida apagasse o ridículo daquela aproximação. O silêncio dele durou 3 segundos inteiros. Ele só me encarava, distante, frio, como se eu fosse uma louca prestes a surtar no meio do metrô. A pergunta dele veio como uma lâmina, ele nem tinha percebido que eu existia ao lado dele. O sangue subiu para o meu rosto com tanta força que senti minha cabeça zumbir de tanta vergonha. Cobri a boca, tentando desesperadamente costurar os pedaços da minha dignidade no chão. Menti que só tinha ficado feliz por ver alguém do mesmo colégio, e a resposta seca dele só provou o quanto eu era insignificante. E então, sem aviso, ele sorriu. Pegou o pacote da minha mão e disse que também gostava daquelas balas, desarmando cada defesa que eu tinha. O meu peito deu um estalo. Além de perfeito, ele era gentil, e ver aquele sorriso me destruiu por completo. Olhei para o teto do metrô tentando controlar a respiração que tinha me faltado. Eu nem sabia quem eram os pais dele, mas já queria agradecer por terem colocado aquela perfeição no mundo. O barulho dos trilhos continuava cortando a cidade, mas dentro do meu peito tudo tinha parado. O tempo se arrastava enquanto o metrô avançava. Comecei a falar sem parar para cobrir o pânico de estar tão perto. Descobri que estávamos no mesmo ano e disparei pergunta atrás de pergunta, tentando me agarrar a qualquer motivo para mantê-lo ali. Ele apertou a alça do metrô, vacilando por um segundo que fez meu coração parar. Perguntei se ele tinha companhia para ir à escola, rezando para a resposta ser não. Quando ele disse que ia sozinho, engoli a seco e me ofereci para ir com ele. O tudo bem dele veio arrastado, mas aceitar aquilo foi o suficiente para ressuscitar meu ar. Ele era seco, direto e assustadoramente honesto. Mas pelo menos eu sabia que ele não aceitaria só por educação, se me disse sim, era porque me queria por perto. Respirei fundo, ajeitei a postura e apontei para mim mesma com o resto de coragem que sobrou. Me apresentei como Cheonga e joguei no ar a pergunta que mudaria tudo: qual era o nome dele? A mão dele tremeu na alça do metrô. Um arrepio invisível cortou o ar entre nós dois no mesmo instante. Ele baixou os olhos, hesitando como se pronunciar aquelas palavras fosse uma condenação. Ele sussurrou que se chamava Johan Kim. O nome dele ecoou dentro da minha cabeça como um estrondo. Minha boca se abriu em choque antes que eu pudesse disfarçar, e ele percebeu na hora. Era ele, o lendário Johan Kim dos boatos sinistros que todos comentavam. Aconcheguei o queixo na mão, gaguejando a pior desculpa do mundo só para esconder o medo que me congelou por dentro. O olhar dele virou puro gelo. Perguntei se os pais dele eram católicos por causa do nome, e vi o exato segundo em que a minha ignorância atravessou a paciência dele. Os olhos dele se cravaram nos meus com uma dor tão intensa que fiquei sem ar. Tinha uma tempestade sombria ali dentro que eu nunca deveria ter provocado. Ele me encurralou com a voz carregada de veneno, perguntando por que eu estava fazendo aquela pergunta. Paralisei no banco, sem saber onde tinha errado ou como consertar o estrago. Tentei me desculpar,
engolindo o choro e o desespero de ter pisado em uma ferida aberta. Implorei para mudarmos de assunto antes que ele me odiasse para sempre. Apontei desesperadamente para um cartaz motivacional pendurado no teto do vagão. Qualquer coisa servia para fugir daquele olhar que estava me destruindo por dentro. Quando ele perguntou o que tinha de mais ali, forcei um sorriso e disse que aquele era o lema da nossa sala. Eu só precisava fingir que tudo estava bem. Recitei a frase sobre pequenos começos e grandes finais com os olhos fechados, tentando convencer a mim mesma de que a esperança ainda existia. Disse que era a mensagem perfeita para quem estava se formando. Mas ele só olhou para baixo, calado, com um desprezo silencioso que me deu um nó no estômago. Ele sabia de algo que eu não sabia. A pergunta dele veio fria, me questionando se eu sabia de onde aquela frase realmente vinha. Neguei com a cabeça, me sentindo cada vez menor. Ele me encarou e disse o capítulo e o versículo do livro de Jó. A revelação caiu como uma pedra no meu colo. Ele explicou que aquilo não era um incentivo, mas sim uma deboche dito por um falso amigo para humilhar Jó na sua desgraça. As palavras dele destruíram o único consolo que eu tinha. O som que saiu da minha garganta foi um "ah" seco e patético. A ironia da minha própria ignorância me deu um soco no peito. Fiquei encarando ele, completamente perdida, tentando absorver o quanto eu tinha parecido ridícula. Minha mente simplesmente parou. O barulho de metal contra metal do metrô preencheu o silêncio constrangedor que sobrou entre nós. A viagem parecia não ter fim. A humilhação queimou no meu peito. Ele tinha me chamado de burra sem precisar dizer uma única palavra ofensiva, e a raiva de mim mesma me sufocou. Mais tarde, na sala de aula, minhas amigas se aproximaram dizendo que eu estava com uma cara horrível. Elas achavam que o problema era ter me mudado para a casa do meu tio, mas a verdade é que o meu inferno tinha começado naquele metrô. Tentei disfarçar o pavor desenhando a planta da casa como se fosse um espaço perfeito para dividir com alguém, forçando um sorriso falso diante do alívio e entusiasmo das garotas. Mas a verdade sufocante veio como um terror sombrio. A água saía marrom de ferrugem e barulhos macabros arranhavam o teto todas as noites. Ao ouvir a confirmação do escândalo, minha amiga regalou os olhos em repulsa, perplexa com a coragem daquele lixo de tio ao roubar a própria família. Apoiei a cabeça nas mãos sentindo um peso morto no peito enquanto ela me contava que aquele vigarista desviou o dinheiro de 10 obras ao mesmo tempo. Afundei na mesa chorando de desespero, suplicando sob lágrimas para que elas nunca revelassem meu segredo a ninguém. Elas juraram segredo, tentando me consolar ao dizer que nada daquilo importaria perto da sombra do garoto mais comentado da escola. O nome dele fez meu estômago dar um nó instantâneo. Lembrei daquele movimento seco apontando para a janela no meio do metrô. O céu avermelhado enquadrava aquele arranha-céu incompleto cravado como uma estaca no coração da cidade. A voz dele ecoou na minha mente revelando que aquela monstruosidade era a sede da seita apocalíptica mais perigosa da região. O império daquele culto arrastava multidões na internet, com sermões e conteúdos assistidos por centenas de milhares de pessoas. A verdade explodiu na minha cabeça como uma bomba. Aquele rapaz lindo e sombrio era o próprio filho do líder da seita. Suor frio escorreu pelo meu rosto enquanto o pânico travava minha garganta ao perceber o perigo. O barulho forte da porta se abrindo fez meu coração disparar quando ele pisou dentro da nossa sala. Fiquei completamente paralisada de choque ao encará-lo ali, tão perto e tão letal. Os passos dele ecoavam em um ritmo lento, sob os olhares tensos e amedrontados de cada aluno presente. Ele parou ao lado da minha mesa e um arrepio macabro congelou minha espinha sob aquele clima pesado. Cochichos maldosos infestaram a sala, repletos de repulsa e medo de dividir o mesmo teto com um fanático religioso. Minha amiga sacudiu meu ombro desesperada para me avisar sobre ele, sem saber que o meu choque vinha de já ter cruzado seu caminho. No dia seguinte, a chuva torrencial caindo lá fora refletia a tempestade de ansiedade que se acumulava no meu peito. Tentei espantar a angústia cantando baixo enquanto esfregava cada canto daquela casa de pesadelo. Encarei a cozinha reluzente sentindo um pequeno vislumbre de orgulho por transformar aquele lixo num lar de verdade. O quarto impecável e organizado me dava a ilusão de controle sobre o caos da minha vida.
Limpei o suor da testa decidida a aguentar aquele 1 ano de provação com o peito erguido. O barulho estridente da campainha rasgou o som do aspirador e me fez estancar no meio do corredor. Meu coração acelerou ao me perguntar quem poderia estar batendo na minha porta sem avisar. Entreabri a porta com cautela, tentando enxergar através da fresta sem me expor. Ao escancarar a porta com entusiasmo, a madeira atingiu a pessoa do outro lado com uma pancada seca e violenta. Recuei apavorada ao ver o visitante curvado de dor, gemendo e segurando o rosto atingido. Soltei um grito de pânico desesperado, morrendo de culpa ao perguntar se ele estava bem. A mancha vermelha na pele dele denunciava a gravidade da pancada que cometi sem querer. Pedi desculpas 1000 vezes, morta de vergonha por ter agido de forma tão estabanada. Me curvei totalmente envergonhada, admitindo que minha falta de atenção já tinha quebrado o nariz do técnico de gás. Mas quando ele ergueu o rosto e nossas olhadas se cruzaram, o ar sumiu completamente dos meus pulmões. A chuva torrencial caindo lá fora não lavava a podridão da minha realidade. A figura daquele garoto encolhido sob o temporal parecia um pesadelo borrado, mas para entender por que diabos o Johan estava na porta da minha casa. Com a cara lavada de chuva e o olhar distante de quem perdeu tudo. Eu preciso voltar 10 horas no tempo, exatamente para o começo desse pesadelo. A manhã começou de forma enganosamente tranquila, com passarinhos cantando como se o mundo não estivesse prestes a desabar. Foi quando a imagem daquele tal de Eunion Kim, o líder todo-poderoso da seita, surgiu na tela do celular. A promessa de uma força divina que a humanidade sozinha não alcança me dava náuseas. Um culto grotesco que prega a salvação por um novo Deus, disposto a governar a humanidade sobre as cinzas do Apocalipse. Era de revirar o estômago. E o pior soco no estômago veio logo em seguida, mesmo longe das câmeras. O Johan não era um coitado qualquer. Ele era o próprio filho daquele homem, o braço direito daquela seita macabra, carregando uma tristeza profunda por trás daquele olhar. Quando passei por ele no corredor da escola, minhas entranhas se retorceram. Ele parecia tão comum, tão normal, mas pensar que por trás daquele rosto bonito se escondia o herdeiro de um culto me fazia repelar os braços de puro pavor. Dentro do trem, o ar ficou tão denso que quase não consegui respirar. A frieza com que ele me cortou quando tentei puxar assunto foi como um tapa na cara. Será que ele achou que eu estava zombando da ruína dele? Baixei a cabeça, engolindo o remorso azedo na garganta, me culpando por ter sido tão estúpida a ponto de deixá-lo na defensiva. Tentei dar de ombros e me convencer de que aquilo não importava mais, mesmo com a amargura queimando no meu peito. Caminhei em silêncio pelos corredores frios, tentando enterrar aquele desconforto. Mas então eu vi a figura dele andando devagar, arrastando uma mala preta gigante. O som rítmico daquela mala no chão da sala de aula atraiu os sussurros peçonhentos de todo mundo. Os murmúrios venenosos começaram a se espalhar feito praga. Ele fugiu de casa. Será que os pais deixaram? Ele tem onde cair morto. A humilhação flutuava no ar, mas ele continuava lá, paralisado e indiferente. O choque me atingiu como uma pancada seca. O garoto da seita tinha realmente fugido de casa. O veneno da curiosidade alheia não parava de escorrer, com todo mundo tentando adivinhar que tipo de desgraça fez ele arrumar as malas. No refeitório, as garotas debatiam sobre fuga como se fosse um drama distante de TV, alheias ao drama real. A primeira suspeita caiu sobre brigas familiares, mas ninguém conseguia imaginar aquele império desmoronando por picuinha. Depois tentaram culpar o estresse dos estudos e a pressão dos pais, só que a nota impecável dele desmontava qualquer desculpa idiota. Falar em pobreza era ainda mais ridículo. O pai dele era praticamente o dono da porra do bairro inteiro. A frustração na mesa virou um caos de palitos apontados e perguntas sem resposta. A dúvida queimava no peito de todo mundo. Até que a quarta hipótese caiu como uma lâmina afiada sobre a mesa. O Johan caiu fora simplesmente porque não acredita naquela seita nojenta. Ele só queria ser normal, mas carrega a marca de um culto nas costas. O ceticismo tomou conta e o deboche rolou solto. Se os boatos fossem falsos, por que ele aceitaria a humilhação sem mover um dedo? Olhando meu próprio reflexo, o pensamento me ocorreu: ninguém foge sem ter exatamente para onde ir.
Encarar a imagem dele ali, sentado sozinho com aquela mala no chão, confirmava tudo. Ele não era imprudente, aquela mala significava que ele planejou cada segundo daquela fuga. A verdade doía, mas era cristalina. A tensão só piorou quando o fofoqueiro da turma chegou rindo, pronto para soltar a pérola que pescou na sala dos professores. Todo mundo se inclinou na mesa, faminto por qualquer migalha da desgraça alheia. E a cena vazada da sala dos professores veio à tona, revelando o confronto direto dele com a coordenação. Com uma frieza que congelava a alma, Johan olhou nos olhos do professor e disse que passou com a mala bem na frente dos pais. Ele avisou sem piscar que a escola não precisava surtar com medo de processo ou escândalo. As palavras dele foram um soco amargo de realidade. Os pais dele tinham monstruosidades muito maiores para resolver do que a simples fuga do próprio filho. Ouvir aquela garota repetir as palavras exatas do Johan fez meu estômago dar um nó. O professor simplesmente fingiu que nada aconteceu e mandou ele voltar para a aula, ignorando o perigo bem na frente dele. A história acabou ali, deixando todo mundo chocado com a indiferença absurda daquela escola. Foi quando soltaram a bomba. Nem o Johan nem os pais dele eram normais, e o boato de que ele liderava uma seita ganhou força no ar. De repente, o céu desabou em chuva, pegando todo mundo de surpresa enquanto tentavam se proteger. Enquanto a tempestade escorria pelo vidro, um aperto no meu peito me fez perguntar se ele estava bem lá fora. Olhei para o lado e ele estava ali, assustadoramente calmo, encarando o celular como se o mundo não estivesse caindo. A mala de viagem do lado dele gritava que ele não tinha para onde voltar. Olhei para o meu próprio guarda-chuva e percebi que a vareta estava completamente quebrada. Me xinguei em silêncio por ter trazido aquela porcaria inútil no meio do tempestade. Virei de costas irritada, tentando me convencer de que não tinha obrigação nenhuma de me preocupar com ele. Afinal, meus pais tinham acabado de levar um golpe financeiro devastador e eu já tinha meus próprios problemas para sufocar. Mas aí eu vi ele na chuva, completamente encharcado e puxando o casaco em puro desespero. Quando abri a porta da minha casa, o choque me paralisou ao dar de cara com ele ensopado na minha frente. O pânico tomou conta quando ele me pediu para entrar, dizendo que precisava me contar algo urgente. Ele tossiu fraco pelo frio, e a culpa me fez hesitar mais do que devia. Doeu ceder, mas dei um passo para trás e mandei ele entrar de uma vez. Exigi saber como ele tinha descoberto meu endereço e o que era tão grave para vir debaixo daquele temporal. A resposta dele foi um soco direto no meu estômago. Meu tio tinha roubado a tal igreja do advento milenar. Meu mundo parou e o ar fugiu completamente dos meus pulmões. Ele disparou que a seita estava desesperada atrás do meu tio golpista e que a minha família estava no meio da mira. Tentei juntar os pedaços da minha mente para entender se o desgraçado do meu tio realmente tinha roubado o dinheiro da construção da seita dele. Ele confirmou sem piscar, selando nosso destino da pior forma possível. Quando ele revelou que o valor roubado passava de 100 bilhões de wons, o chão desapareceu debaixo dos meus pés. Ele me segurou com força, garantindo que a igreja pegaria meu tio de qualquer jeito, mas me impôs uma condição bizarra para salvar minha família. O pânico me corroeu por dentro só de pensar se essa condição desgraçada seria me arrastar para dentro daquela seita. Foi então que ele soltou a chantagem no meio da minha sala, exigindo morar debaixo do mesmo teto que eu. A frieza com que ele decretou aquilo me deu náuseas. Empurrei o peito dele com toda a raiva que tinha, mas ele ameaçou que sem ele eu nunca pegaria o desgraçado do meu tio. Gritei na cara dele que não precisávamos de seita nenhuma para resolver a sujeira da minha própria família. A raiva cega tomou conta de mim ao perceber que estávamos completamente encurralados por aquele absurdo. Ele encostou na porta com um olhar miserável, tentando me convencer de que não era o meu inimigo. Ele disse que estávamos no mesmo time para pegar o meu tio, mas a dúvida continuava martelando no meu cérebro. Empurrei ele de novo, desesperada para afastar qualquer ligação com aquela seita tóxica que me dava repulsa. Tentei engolir o pânico que subia pela garganta e gritei que aquela lógica maluca não fazia o menor sentido. Ele me ajudar não dava a ele o direito de invadir a minha vida, mas o meu coração batia tão forte no peito que eu mal conseguia respirar.
Aquele olhar desesperado dele se cravou no meu, prometendo uma explicação que viria em breve, mas a dor e o medo já dominavam tudo por dentro. A raiva explodiu e eu só queria sumir, berrando que não queria saber de nada daquela história sombria. Empurrei a porta com todas as minhas forças para expulsar aquele pesadelo da minha frente, mas a mão dele travou a madeira antes que eu conseguisse me trancar. E então ele disse meu nome. Foi um estalo no peito, meu coração falhou uma batida de um jeito assustador e errado. Quando ele me segurou pelos ombros, o toque queimou na minha pele, e o pavor de ser tocada por ele me fez recuar desesperada. Encarar aquele rosto tão perto fez-o afaltar. Perguntei com a voz trêmula se aquilo era uma ameaça daquela seita nojenta. Ele tapou minha boca sem piedade, sufocando meu grito, e o desespero puro tomou conta do meu corpo enquanto o choro queimava na minha garganta. Empurrei aquele garoto com toda a força que me restava, tentando desesperadamente afastar a ameaça que ele representava. A palavra da ameaça ecoava na minha cabeça como um zumbido ensurdecedor, me deixando completamente paralisada e tonta de pavor. Sem saída e esmagada pela tempestade lá fora, cedi com um amargor horrível na boca, avisando que ele só ficaria aquela noite por causa da chuva. Ver aquele olhar de culpa quando ele mencionou a fraude do próprio tio contra minha família só fez um buraco ainda maior se abrir no meu peito. Apontei para a porta com raiva, deixando claro que nunca aceitaria a ajuda daquele culto amaldiçoado. Ele obedeceu em silêncio, abaixando a cabeça enquanto eu o mandava para o quarto vago com o peito apertado de resignação. Quando ele me chamou na porta antes de sumir no corredor, um arrepio gélido percorreu a minha espinha. Virei o rosto em choque, o pulso acelerado me traindo na incerteza do que viria a seguir. Ver a gratidão sincera naqueles olhos e ouvi-lo admitir que me julgou mal quebrou um pedaço da minha armadura. Ouvir da boca dele que eu não tinha nada a ver com o canalha do meu tio fez minhas bochechas queimarem num calor repentino. Fiquei paralisada no meio da sala, completamente sem reação diante daquele garoto que destruía todas as minhas certezas. Na manhã seguinte, ao ver que ele pretendia voltar depois da aula só para pegar a mala, a surpresa me deu um soco no estômago. Encarei aquele garoto comendo um sanduíche barato com uma desconfiança azeda corroendo meu juízo. Respirei fundo e engoli o orgulho, decidindo ser generosa por mais alguns minutos. Mas ver aquele café da manhã miserável de loja de conveniência me deu um aperto estúpido no peito. Tentei alertar sobre a saúde de um estudante no último ano, mas a indiferença dele ao dizer que sempre viveu assim me deixou em choque. Encarando aquela panela no fogão, não conseguia entender como o filho de um homem tão poderoso vivia daquela forma miserável. A percepção de que a riqueza dele não o salvou daquela vida me deu uma dor estranha, por um segundo amargo, parecíamos do mesmo mundo destruído. A imagem daquele garoto misterioso não saía da minha cabeça. Ver o Johan na escola bocejando, descansado como se nada tivesse acontecido, fez o meu estômago dar um nó de ansiedade. Ouvir as garotas cochichando no banheiro que ele parecia seco e impecável depois do temporal da noite passada me deu um nó na garganta. A conversa venenosa das garotas tentando adivinhar quem foi o louco que deu abrigo para ele me deixou com o ar preso na garganta. Quando apontaram para mim e perguntaram se eu sabia de algo, o pavor me gelou inteiro e um grito desesperado escapou da minha boca. A humilhação e o medo me esmagavam enquanto eu engolia o segredo de que tinha sido eu abrir a porta para o herdeiro daquela seita. O pânico tomou conta quando a conversa virou para o poder sombrio do culto, e lembrei da cafeteria dos meus pais sendo destruída pelo golpe. Ouvir a confirmação cruel de que a seita já tinha feito um negócio inteiro desaparecer no passado fez o meu mundo desabar em escuridão total. Um arrepio gélido percorreu minha espinha enquanto ouvia sobre o passado do Johan. A garota contou que, na infância, uns garotos bateram nele só por não irem com a cara dele, mas o que veio a seguir foi assustador. Pouco tempo depois, o negócio da família de cada uma daquelas crianças faliu completamente. Cobri a boca em choque, paralisada pelo terror, enquanto ela ria como se a influência sombria do pai do Johan fosse algo banal. Fiquei encarando nada, digerindo a ideia de que os pais dele o mimavam tanto a ponto de destruir a vida de qualquer um que cruzasse o caminho dele. Aquele tal pai, tal filho ecoou na minha cabeça como um aviso mórbido. Minha garganta secou e tentei argumentar que aquilo não fazia sentido, que nada justificava arruinar a vida de alguém. Mas no fundo,
a indignação era só pânico disfarçado. Um tremor violento tomou conta do meu corpo ao perceber a gravidade da situação. Se eu não tivesse deixado Johan ficar na minha casa ontem, a cafeteria dos meus pais seria a próxima a ser destruída. Engoli o meu orgulho e tomei uma decisão desesperada: expulsar o Johan estava estritamente fora de cogitação por enquanto. Quando me aproximei, vi ele tossindo com fôlego curto, visivelmente abatido. Diante da fachada da minha casa, a voz dele veio baixa, cheia de hesitação, perguntando se realmente podia ficar. Ver aquele garoto tão vulnerável fez meu peito apertar. Ele segurava a mala preta com incerteza, esperando minha confirmação para dar o próximo passo. Forcei o meu melhor sorriso amigável para recebê-lo e mostrei o primeiro andar, deixando claro que aquilo seria temporário. Eu precisava manter o controle, mesmo que estivesse morrendo de medo. O olhar desconfiado dele me atravessou ao questionar o motivo da minha mudança repentina de atitude. Menti dizendo que éramos do mesmo time, enquanto por dentro eu só rezava para o pai dele não me matar. Ergui o queixo para tentar me convencer de que era forte o suficiente para não cair em nenhuma papo de seita. Debochei das histórias de apocalipse e demônios, tentando afastar o horror da minha mente. Mas quando vi encolhido contra a estante, tossindo sem parar, a minha armadura ruiu. Perguntei se ele tinha pegado um resfriado por ter ficado na chuva no dia anterior. Ele tentou negar, mas dei um passo à frente disposta a cuidar dele de qualquer jeito. Eu não podia deixar o filho de um fanático perigoso piorar sob o meu teto. Colei um adesivo térmico na testa dele num baque rápido, deixando-o completamente estupefato. Na minha cabeça, deixar ele doente ali era assinar minha própria sentença de morte. Mandei ele vestir o pijama sem dar espaço para reclamações e obriguei aquele garoto a engolir a sopa quente. Negligenciar um resfriado cobra um preço alto demais, e eu não arriscaria. Ele tentou resistir, se esquivando enquanto eu insistia com a colher na mão. O garoto parecia um bicho arisco, mas eu não ia desistir tão fácil. Empurrei ele para debaixo da manta elétrica sem me importar com os protestos. Minha avó sempre disse que o único jeito de curar a febre era suar até não poder mais. Liguei o aparelho no máximo enquanto ele reclamava, sufocado, dizendo que iria morrer queimado. Ele encarou aquilo como se eu estivesse tentando torturá-lo com um método caseiro maluco. Respondi firme que aquilo era totalmente comum, mas o choque no rosto dele me fez perceber o quão distante eram as nossas realidades. Quando ele me perguntou o que minha família fazia quando alguém adoecia, engoli a seco e admiti que nós apenas rezávamos. A reação dele foi pura perplexidade. A memória me atingiu como um soco. Na minha infância, me diziam que a febre era falta de fé e que meu corpo ficaria frio como um cadáver se eu não orasse. Aquela culpa antiga voltou a queimar por dentro. O silêncio foi quebrado quando ele, tossindo fraco, pediu mais sopa. Encarei aquele garoto inacreditada, sem saber se ficava irritada ou impressionada com a audácia. Mandei ele ficar deitado e decidi sair para comprar uma sopa de verdade na rua. Pensar nisso só me deu a certeza absoluta de que, perto da loucura dele, eu era a pessoa mais sã desse mundo. Antes de sair, criei coragem e perguntei se ele podia checar com o pai sobre alguma pista do meu tio. Ele imediatamente se encolheu na cama, alegando uma dor de cabeça repentina só para fugir do assunto. Vi ele se virar para a parede, resmungando indignado por eu ter tocado no nome do meu tio. Aquele comportamento infantil me deixou bufando de raiva. Ajeitei meu casaco por cima do uniforme, respirando fundo para não perder a paciência. Decidi deixar passar só porque ele estava doente, mas não esqueceria. Saí de casa prometendo a mim mesma que voltaria rápido. A imagem da pia transbordando de louça suja na cozinha só mostrava o caos em que minha vida tinha se transformado. Quando voltei, me sentei no chão para estudar enquanto ele dormia pesado sob as cobertas. Me aproximei bem devagar para perguntar se ele queria trocar a compressa da testa. Ele murmurou que estava bem, e o tom mais suave na voz dele me trouxe um alívio repentino. A respiração dele finalmente parecia calma. Fiquei ali parada, observando o rosto dele repousar em paz no travesseiro. Olhando assim, tão indefeso, ele parecia só um garoto normal e bonito, longe de ser o monstro fanático que todos pintavam.
A aura sombria tinha sumido por completo, dando lugar a uma serenidade que fez meu coração errar uma batida. Um calor súbito subiu pelas minhas bochechas e o peito acelerou num ritmo descontrolado. A lata na minha mão escorregou, e no meio daquele baque interno, percebi o perigo real em que eu estava me metendo. A lata escapou das minhas mãos e caiu no chão com um baque seco enquanto o meu coração quase saltou pela boca. Aquele garoto acordou com um sorriso cínico, debochando do meu pânico estampado na cara. Me ajoelhei de qualquer jeito, mandando ele calar a boca para tentar disfarçar a vergonha mortificante que queimava minhas bochechas. O pânico e a raiva se misturavam no meu peito numa crise existencial violenta. Eu me perguntei que tipo de loucura tinha tomado conta da minha cabeça para eu ficar cuidando do herdeiro daquela seita nojenta. Olhar para aquele rosto dormindo feito um anjo me dava uma raiva absurda por ter me deixado enganar por uma cara bonita. Ele ainda resmungou sobre estar tonto, alimentando ainda mais aquela minha fraqueza idiota. Sentei na mesa e apertei o lápis com força, me obrigando a focar na dor dos meus pais e no meu futuro. Dei um esporro em mim mesma, prometendo que nunca mais me deixaria levar por um fanático religioso. Naquela mesma noite, a fachada fria da academia prenunciava o golpe que eu estava prestes a levar. Quando a mulher do balcão disse que a devolução do dinheiro já tinha sido feita, o chão simplesmente desapareceu sob meus pés. Ouvir que eu não precisava mais voltar porque meus pais tinham sido passados para trás pelo meu próprio tio foi uma facada na alma. Desmoronei em prantos nos braços dela, gritando quanto aquilo tudo era uma injustiça cruel. No dia seguinte, o sinal da escola tocou encerrando a aula, mas o desespero da minha vida continuava ali, intacto. Fiquei totalmente sem reação quando uma colega me chamou de canto no meio do corredor movimentado. Apontei para mim mesmo em choque, sem entender por que diabos alguém queria falar comigo naquele momento. O ronco pesado do ônibus cortando a rua acompanhava a conversa que destroçaria o resto das minhas esperanças. Encarando a janela enquanto o ônibus andava, ouvi as palavras secas sobre as dificuldades financeiras devastadoras da minha família. O peso das frases me esmagava, o cursinho era caro demais e eu teria que me virar sozinho apenas com as aulas da escola. Sentir que meus pais e a professora decidiram o meu futuro pelas minhas costas fez a raiva ferver no meu sangue. Um turbilhão de ansiedade tomou conta de mim, me fazendo sentir completamente traída e excluída pelas pessoas que deveriam me apoiar. Caminhei pisando fundo, ciente de que livros velhos não seriam suficientes para passar na faculdade, mas prometendo a mim mesma que acharia uma saída. Encarei a imensidão daquela noite escura e jurei que nada nem ninguém iria destruir o meu futuro. Uma nova fase começava na Marram, e a guerra pela minha sobrevivência acadêmica estava declarada. Cheguei na casa do meu tio à noite e achei estranho encontrar todas as janelas completamente no breu. A hesitação tomou conta de mim na porta, me perguntando se aquele garoto tinha ido embora e largado a casa vazia. O ranger da porta e o som do interruptor expuseram o quanto eu já tinha me acostumado com a presença do Johan. Sorri de canto, chocada com a facilidade assustadora com que aquele garoto tinha se entranhado na minha rotina. Soltei um grito desesperado e pulei para trás quando vi a silhueta dele ali no escuro, quase matando meu coração de susto. Caí sentada no chão enquanto ele me olhava com a maior cara de pau, perguntando por que eu estava surtando como se ele fosse um fantasma. Ele virou a página do livro com uma calma irritante, revelando que estava estudando no escuro feito um louco para o simulado. Meu queixo caiu ao ver a quantidade absurda de questões complicadas que ele tinha devorado em pouco tempo. Me aproximei em choque, mas ele só deu de ombros com uma modéstia irritante, dizendo que a prova nem estava tão difícil. Fiquei chocada ao ouvir que ele não precisava de cursinho nenhum, bastando a escola e a internet para dar conta de tudo. Uma onda amarga de inveja tomou conta de mim ao lembrar que aquele gênio estava no topo da escola, enquanto eu tinha sido chutada da academia. Baixei a cabeça humilhada, engolindo a vergonha da minha ruína, mas a mão dele se estendeu oferecendo ajuda para me ensinar. Meus olhos brilharam de imediato e o alívio inundou o meu peito ao perceber que nem tudo estava perdido. Sentamos na mesa cercados por livros, e perguntei se começaríamos pelo exercício 12. Ele apenas assentiu, compenetrado no livro.
A voz dele veio calma, explicando sobre as mudanças fonológicas e dizendo que eu precisava achar a palavra certa no espaço em branco. Tentei acompanhar cada palavra, gravando a explicação sobre o som final e a nasalização. Quando ele cravou que a resposta era a opção 4, o choque me fez gritar que era 3. Ele nem se abalou com o meu pânico. Perguntei o porquê desesperadamente, sem entender como a palavra mudava na quarta opção. Minha cabeça parecia um nó cego. Abri um sorriso meio bobo tentando disfarçar a vergonha, enquanto vi no olhar dele o cansaço de perceber que eu era bem pior do que ele imaginava. Sem me dar tempo para surtar, ele mandou eu ir para perto dele e me puxou para o seu lado no balcão. Meu coração deu um pulo com a proximidade súbita. A mão dele segurando a caneta e apontando cada detalhe do texto me deixou sem ar. Eu realmente não esperava aquela dedicação absurda do Johann. Ele apontou o quarto parágrafo com precisão, me mostrando a separação dos ácidos e provando o porquê da resposta. Ouvir a voz dele tão de perto deu um nó na minha garganta. Quando ele perguntou se eu tinha entendido, senti um alívio tão grande que gritei que sim. Parecia que uma lâmpada tinha acendido na minha mente. Ele me explicou tudo com uma paciência inacreditável, sem demonstrar o menor irritamento. Comemorei alto por ter resolvido problemas que nem na escola eu conseguia. Ele perguntou se eu ainda tinha dúvidas, e eu quase o idolatrei, gritando que ele era um deus e o melhor de todos. A alegria simplesmente transbordou. Com a maior serenidade do mundo, ele me disse para perguntar sempre que quisesse, porque aquilo também o ajudava a revisar. Aquela gentileza inesperada me pegou desprevenida. Segurei o caderno com as mãos trêmulas e apenas agradeci baixo. Minhas bochechas queimavam de vergonha. E no meio daquela onda de gratidão, um estalo violento atingiu a minha cabeça. Fiquei completamente paralisada, sentindo o ar fugir dos meus pulmões. Encarei o Johann pensativo no café e percebi o perigo. Eu quase tinha caído na lábia dele. Era exatamente assim que um líder de seita manipulava as pessoas, sendo doce e indispensável. Nós éramos apenas como o pássaro e o crocodilo, uma troca fria de favores onde cada um pegava o que precisava. Eu não podia, sob hipótese alguma, me apegar a ele. A prova simulada finalmente tinha acabado e eu tentei me concentrar na sensação de liberdade ao olhar para a fachada do café. Sentei com as minhas amigas enquanto elas comemoravam o cardápio especial do dia. Mas por dentro, a angústia me corroía porque a prova não tinha sido nada fácil. Segurei o gabarito sentindo um nó no peito, querendo chorar ao ver que nem as aulas do Johann tinham salvado meu desastre. Minha amiga deu um esporro mandando eu guardar aquele papel para não estragar o momento, e eu me encolhi pedindo desculpas. Até o garçom nos olhou torto ao entregar os pedidos. Peguei o bilhete que o funcionário deixou na mesa e as meninas já voaram em cima querendo saber o que era. Li a mensagem fria avisando que o limite de permanência ali era de apenas 1 hora. O deboche do aviso me deixou irritada. As meninas começaram a reclamar indignadas porque cada uma tinha comprado uma bebida. Ficamos sem saber para onde ir naquele aperto. Soltei sem pensar que, se a cafeteria da minha família estivesse aberta, poderíamos ir para lá. Um brilho de ideia acendeu nos olhos delas. As 3 me encararam na hora, chocadas e atentas. Em um segundo elas já estavam se levantando e gritando que iríamos para minha casa, já que era do lado. Fiquei sem reação com aquela invasão repentina. Elas juntaram as coisas no pânico, virando as bebidas na boca para não desperdiçar. O desespero delas me deixou completamente desarmada. Minha cabeça deu um nó ao ver a facilidade com que decidiram ir para o meu espaço de surpresa. Encarei a mesa limpa sentindo um pavor gelado subir pela espinha. Meu coração começou a espancar o peito num ritmo frenético. Eu tinha esquecido um detalhe fatal. O pânico me dominou por inteiro ao lembrar de quem estava me esperando em casa. Assim que entramos, as meninas começaram a elogiar o lugar, dizendo que era 1000 vezes melhor do que o dormitório caindo aos pedaços da escola. Fiquei completamente imóvel, em choque, enquanto elas andavam pela casa sem desconfiar de nada. E no meio daquele caos, atrás da pilastra,
O Johan segurou a minha mão pedindo desculpas, enquanto eu só queria gritar perguntando o que diabos ele tinha feito. Gostou da história e quer continuação? Então, se inscreve e deixa o like!